Antes de apresentar a Juliana, eu queria ler um texto para vocês. Ele é super curto. Eu li tantas coisas hoje, Ju, eu li tantas durante esses dias, pensando nesse encontro, tantos textos, tantas poesias, tantas letras de música, e eu falei, nossa, tem tanta coisa que pode engrandecer, enriquecer, e eu voltei para para uma escrita muito simples e para mim muito bonita. E eu queria ler para vocês agora. Chama Profissão Costureira. Linhas de lã grossa passam pelos dedos e formam os bicos, os desenhos, as tatuagens. É isso que sou na poltrona, uma manta de retalhos. Faço-me trabalhadora e trabalho. Faço-me montadora e montagem. Faço-me o ser que faz e o que é feito. O ar rarefeito invade o peito e enche-me de força, pois sou a mão que lava a louça, a água e o objeto a ser lavado. Assim, eu costuro estas maluquices, inutilidades. Momento de coser. Alusão particular escarva. Lavo estas folhas com a água do meu cabelo. Sutura. Eu, sendo a linha, a agulha, o tecido e a mão que costura. Esse texto é de uma escritora daqui da cidade de Tatuí, ela chama Flor Priscila, faz parte do livro Raízes, Escritoras Negras, Resistência Histórica. Este livro está à venda aí, ó, Raízes, Escritoras Negras, e ele é muito legal, porque são várias escritoras do país neste livro, e eu escolhi a da Flor. De todas as coisas que eu procurei, eu gosto muito desse trecho. Então, se você estiver interessado, Raízes, Escritoras Negras. A nossa convidada dessa noite é professora, atriz, pesquisadora da área teatral, possui doutorado em teatro, com tese sobre teatro negro contemporâneo, debatendo os aspectos do racismo no teatro e analisando textos teatrais de autoria negra. Estuda dramaturgia de autoria negra, teatro negro contemporâneo e performances negras. É professora do coletivo de GG e Casa Preta, em Florianópolis. É integrante do Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas do Centro de Artes e integrante da Setorial de Teatro de Florianópolis e da Setorial de Cultura Negra. Para nos falar hoje sobre raça no contexto teatral, eu passo a palavra para Juliana Rosa de Souza. Juliana, essa coisa é toda sua. Bora lá falar sobre existir e falar sobre coisa. Agradeço o convite. Obrigada, Adriana, por estar aqui, fazer mediação, apresentação. Obrigada, Tiago, Flávio, todas as pessoas que estão na organização aí, fazendo o evento acontecer. A proposta, quando recebi a proposta, já vi assim a lindeza e a força, né, da gente poder pensar e falar sobre as nossas pesquisas e falar do teatro, principalmente nesse contexto, onde a gente sabe que a cultura e a arte está num momento de fragilidade, né? A gente está se repensando e repensando as próprias relações, né? Então, fico feliz, assim, por estar aqui e ansiosa também para fazer essa troca com vocês, ansiosa para, enfim, para a gente conversar e pensar questões que têm a ver como o próprio título da conversa coloca, né? Quem existe e quem é coisa. Questões sobre raça e racismo no contexto teatral. Então, eu preparei aqui alguns pontos para a gente, enfim, entrar nesse universo sobre raça e racismo. Pode ser que para algumas pessoas esses pontos seja introdutório ou se repita, né? Quem já vem aí tendo um vocabulário racial, já vem tendo leitura sobre as questões ligadas ao universo de raça e racismo, pode ser que reconheça muito dos autores, das autoras que eu vou trazer aqui, mas eu compreendo que é legal, assim, dessa introdução para a gente ir podendo avançar depois em pontos específicos que diz respeito ao teatro, né? Então, são alguns tópicos, e aí, Adriana, eu vou pedir a tua ajuda, assim, em relação ao tempo, porque eu penso que seja muito importante o lugar do debate e que não seja só uma fala estendida aqui. Então, quando der uns 20 minutos, assim, se tu puderes ligar o microfone, me avisar, interromper, que aí
que aí eu sei que eu tenho mais uns 10 minutos para fechar, ficar com tempo de meia hora mesmo, né? De exposição para depois a gente ir para o debate. Ok. Que é importante, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Bora lá, então. Me motivou bastante a ideia do evento e eu fiquei pensando nisso, tá? Se a gente vai falar de existência e vai falar de coisa e trabalhar essa palavra coisa, até que ponto a gente começa a pensar a questão, né, de humanidade e pensar que determinadas vidas e humanidades se tornaram, dentro de um processo histórico, né, coisas, né, foram coisificadas. Um corpo negro como um lugar que se tornou mercadoria, se tornou apropriado, né, foi apropriado durante um determinado momento da história. E eu fiquei pensando nisso. Quem que existe? Qual que é a ideia, né, de existir? Quem tem todas as condições de existir? O que é existir, sobreviver, resistir? E como que há um processo aí de coisificação, às vezes, da existência de alguns corpos racializados. E aí, sobre isso, antes de entrar nessa reflexão, é legal a gente entender de onde que eu parto quando eu penso que é o racismo, né? O que é o racismo e o que é raça? Então, se a gente pudesse definir, assim, de uma maneira direta, né? Gosto bastante da forma como o Silvio Almeida trabalha isso no livro que é o Racismo Estrutural, onde ele traz a visão para a gente que o racismo é um processo político, né? Que implica a gente pensar num processo sistêmico de discriminação. Então, o racismo na sociedade, ele é a regra e não a exceção. O Silvio Almeida, ele é muito categórico, muito enfático nesse sentido, né? Ele sempre coloca isso na fala dele, né? O racismo na sociedade é a regra, porque é a ideia de que o racismo ele está fundamentando aí o que a gente entende por sociedade. E isso faz a gente avançar e sair de uma perspectiva moral ou de uma perspectiva de intenção, porque muitas vezes a gente pode cair na ideia de ter ou não ter a intenção de ser racista, né? Se alguém teve ou não teve a intenção de ser racista. E quando a gente passa a discutir o racismo nessa perspectiva, o racismo enquanto um fenômeno social, como o Kabengele Munanga vai colocar, a gente entende que o racismo, ele é estrutura social, ele é parte da sociedade, ele não é uma ação isolada ou uma ação individual, né? A gente tira um pouco dessa ideia moral, essa visão só do comportamento ou de ações isoladas e começa a entender que, inclusive, essas ações, esses comportamentos, eles são o efeito desse processo de uma sociedade que está estruturada por uma lógica racista. Então, isso que implica em dizer que o racismo ele é estrutural, ele é estrutura, porque a gente pode entender ele enquanto um processo político, um processo sistêmico de discriminação, um processo histórico. Então, se a gente fosse colocar de maneira resumida, o que seria o racismo? O Silvio Almeida vai colocar que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem raça como fundamento. Então, isso traz para a gente um entendimento importante, ou seja, para acontecer esse fenômeno do racismo, né, existe aí uma forma sistemática de discriminação que toma aí como fundamento a ideia de raça. Então, como que a gente explica a discriminação de determinados grupos sociais? A gente precisa olhar para a própria dinâmica de raça, como é que raça está operando na sociedade. Como que a gente explica a desigualdade econômica tendo um recorte racial, né? Como que a gente explica essa desigualdade, por exemplo, aqui em Florianópolis, saiu um estudo onde há uma desigualdade econômica entre pessoas brancas e pessoas negras. Pessoas brancas recebem quase R$3.000, recebem quase 1.500 a mais que pessoas negras. Como que a gente explica isso? Esse lugar que se intersecciona, né? Economia, classe, e a gente pode pensar em gênero, sexualidade, né? Depois, com as contribuições do feminismo negro, por exemplo. Mas o que acontece que há um processo de discriminação sistemática de determinados grupos sociais? Então, o racismo e as teorias raciais respondem essa questão quando a gente entende que ele é um processo sistêmico aí, de discriminação fundado na raça, nessa categoria. E aí o próximo passo, então, seria entender, bom, afinal, o que é raça? Se a gente entende que a sociedade é estruturada
por esse fenômeno, né, que é o racismo. Então, o que é raça? Que categoria é essa? E é muito curioso que quando a gente começa a estudar e entrar nesse debate, a gente vai perceber, tomar contato de que raça, ela é uma categoria inventada, ela é e foi uma categoria inventada. Isso implicaria eu chegar aqui para vocês e dizer, bom, gente, raça não existe. Raça foi uma grande invenção, uma invenção justificada pelo que a gente pode chamar de um racismo científico, né? Mas como que raça não existe e existe racismo? Como que raça não existe enquanto categoria científica, mas a gente vê processos de discriminação sistemáticos acontecendo na sociedade, né? Porque raça, como Kabengele Munanga fala, é uma categoria sociológica, ela opera na sociedade. Embora o conteúdo dela científico não seja válido, ela está sendo operacionalizada constantemente na sociedade. E a gente faz isso de muitas maneiras, né? A gente faz isso quando a gente associa, por exemplo, comportamentos que são culturais, comportamentos que são individuais, sociais, a aspectos biológicos, ao fenótipo, né? Então, toda vez que a gente, por exemplo, ouve ou vê expressões como galera que nasce na Bahia tem um jeito, tem não sei, a galera mais lenta, mais devagar, o pessoal do sul já é mais frio. A gente está usando a lógica de raça. A gente está usando a categoria racial. A gente está dizendo que determinados corpos com determinadas características, que nasceram em um determinado território, por isso agem de determinada forma. A gente está fazendo o que Fanon vai dizer que é o racismo cultural também. A gente está associando aspectos que são étnicos, culturais, a questões que são territoriais, de origem, ou questões que são biológicas, né? Então, o racismo científico, ele fundamentou essa compreensão de uma sociedade classificada em raças, de que era possível classificar a humanidade em raças, né? E com essa intenção de classificar a humanidade em raças, né, a gente vê aí o quanto esses discursos eles continuam sendo perpetuados e mantendo uma lógica racista. Então, eu acho que esses dois pontos, assim, para a gente são pontos importantes, né, para começar essa conversa, entender, afinal de contas, o que é o racismo e, afinal de contas, o que é raça, o que é essa categoria e o que uma tem a ver com a outra, né? Então, é típico da operacionalidade da raça orientar e determinar um lugar social para indivíduos, né? A partir de aspectos físicos, a partir do fenótipo, ou a partir do território, da origem, do nascimento. A raça, ela pode operar aí, então, de duas maneiras. Numa compreensão biológica, que se você nasceu com aqueles determinados aspectos, você vai ser preguiçoso, ou você vai ser inteligente, você vai ter aí uma ideia de inferioridade ou uma ideia de superioridade, dependendo qual grupo racial, né? Então, isso pode até parecer meio bizarro hoje para a gente, mas isso durante muito tempo, principalmente ali no século XIX e XX, principalmente com toda a compreensão de modernidade, né, que veio, sustentou muitos estudos científicos, estudos baseados no tamanho do crânio, para entender uma relação de superioridade e inferioridade, estudos baseados no fenótipo, corpos negros, nariz, boca, todos esses aspectos fenótipos, né, do fenótipo, assim, orientando um significado de inferioridade. Tudo isso pode parecer meio estranho hoje para a gente, porque a gente talvez já esteja num momento tomando contato com esses estudos que questione, que não acredite nisso. Mas a lógica, por muito tempo, para alguns intelectuais, era de que, inclusive, a partir disso se poderia justificar todo o processo de escravização desses corpos. A partir disso, poderia se entender o que é uma cultura primitiva e o que é uma cultura civilizada, né? A partir dessa relação modernidade-colonialidade, raça foi sustentando todo um discurso de sujeito moderno, de alguém que pensa,
de alguém que é repleto de uma pretensa universalidade, e isso teve uma cor específica, né? Então, características físicas, cor da pele, estava passando por isso também, né? Então, não é à toa que a gente estuda raça e entende também, por exemplo, o próprio processo histórico, que o Achille Mbembe, por exemplo, vai mergulhar na questão sobre o capitalismo, sobre a mercadoria, sobre esses processos, sobre essa relação econômica, né? Então, tem uma relação forte, né, entre modernidade e colonialidade também que a gente pode pensar. Então, esses dois aspectos que eu estou colocando aqui para vocês de raça, o biológico e a questão de território étnico, cultural, né, baseado aí num determinismo, um determinismo biológico, vão fundamentando essa concepção e dão a base para o racismo. Ou seja, se a gente pensa numa estrutura racista, a gente está pensando numa estrutura que perpetua essa lógica de raça. De alguma maneira, ela vai selecionar indivíduos que podem estar ou não em determinados espaços, que vão ter acesso ou não a determinadas coisas. E aí, gente, o barato da coisa é que isso não acontece só no plano social e econômico, isso acontece na nossa área, na área em que eu atuo, que é o teatro. Porque às vezes a gente lê essas reflexões e pensa, mas lá no teatro não, aqui a gente trabalha de um jeito mais horizontal, no coletivo, o teatro ele é coletivo, ele precisa do outro para acontecer, precisa do público e tal, mas se a gente for olhar para essas dinâmicas de raça e do racismo, como que isso acontece no teatro? O teatro não está fora da sociedade, ele não é um espaço neutro. Então, que tipo de tensão está acontecendo na nossa área que tem aí dinâmicas que a gente pode começar a desconfiar e estranhar, que são dinâmicas fundamentadas em raça, né? Então, a gente pode também começar a pensar aqui, né? A própria metáfora de coisa que o evento está propondo para a gente refletir, de coisa e de existência, né? O quanto que, para usar essa metáfora, o quanto que coisa poderia sair de um sentido positivo também e ganhar um significado de metáfora para pensar o próprio processo de retirada de determinadas humanidades, né? Coisificar, atribuir um sentido e um significado para esse outro, para ser o outro, por exemplo. Como que raça pode ser entendida aí enquanto um processo de coisificar grupos, de reforçar sistemas de dominação racial, né? Coisificar, colonizar, dominar, subjugar. Então, a gente poderia ir abrindo aí essa metáfora para além da potência que a gente pode criar enquanto um lugar interessante de ressignificar a palavra, mas também a gente pode pensar ela no sentido de processos ligados a estereótipos, a paradigmas raciais, né? Como que a gente, dentro do teatro, está coisificando determinados grupos sociais, por exemplo, através da produção de imagens e narrativas. Como que dentro da produção de dramaturgia, da produção de imagens e narrativas, a gente está coisificando esse lugar de ser negro e ser negra no palco? Né? Como que eu estou construindo esse significado para a personagem negra no palco? É a partir da ausência? É a partir da centralidade do protagonismo das personagens brancas, que não são nomeadas como personagens brancas, que estão aí envoltas, né, numa capa protetora de uma pretensa universalidade, são só personagens, não são racializadas, e aí isso implica em pegar um texto teatral e ler Nora, e pensar Nora enquanto uma mulher branca de Ibsen. Isso implica em pegar vários textos de personagens que são consagradas aí numa pretensa universalidade, como se elas explicassem, inclusive, a nossa realidade histórica, social, enquanto grupo aqui, né? Enquanto Brasil, enfim, enquanto América Latina, fazer conversar muitas vezes com essa teoria forçada ou essa dramaturgia importada, né?
da Europa. Então, como que a gente está coisificando aí determinados grupos sociais através da narrativa e através da produção de imagens dentro do teatro? A gente coisifica quando a gente perpetua estereótipos, quando constrói, aqui eu estou pensando, são hipóteses, não são verdades, mas a partir das pesquisas e dos estudos que eu venho fazendo, da pesquisa no doutorado, mas aí eu estou me permitindo aqui com vocês a embarcar na metáfora, né, e entender essa metáfora, né? Então a gente coisifica quando a gente, por exemplo, perpetua estereótipos, quando a gente constrói narrativas que alimentam a lógica desse sistema racista, quando a gente escreve dramaturgias que mantêm a centralidade da narrativa em personagens brancas, sem nomear a sua identidade racial, mas são brancas, protegidas aí por essa ideia pretensa da universalidade. E aí os estudos críticos da branquitude, eles ajudam e contribuem muito para a gente entender esse lugar de superioridade e universalidade que foi sendo construída, né, junto com esse sistema e a operacionalidade da raça. Então, o teatro branco, ele não se nomeia enquanto teatro branco. Isso foi algo que, durante ali o doutorado, quando eu estava pesquisando teatro negro, chegou um momento que eu pensei, bom, eu quero entender o que é o teatro negro contemporâneo, o que artistas negros e negras estão fazendo em cena, escrevendo, enquanto dramaturgia, atuando, mas não é possível entender isso se eu não entender que existe aí um teatro que é hegemônico, e que esse teatro hegemônico ele tem um lugar, um continente específico, uma história que vem de um lugar específico, e ele está atravessado por uma dinâmica de raça. E aí eu comecei a nomear durante a tese o teatro branco, e isso gerou um certo incômodo, assim, tanto na reflexão com o meu orientador na época, quanto depois com a banca, assim, porque aí a pergunta era, tá, como é que você vai definir agora teatro branco? O que é teatro branco? Que teatro branco é esse? Mas eu ia para os grupos de teatro negro, e essa questão era muito compreensível, porque a gente entendia as dinâmicas de um teatro hegemônico, porque era a partir desse teatro hegemônico que havia necessidade de demarcar um lugar, de colocar a nossa presença, a presença negra ali. Então, esse teatro branco, que não se nomeia enquanto um teatro branco, né, porque a branquitude não percebe a sua própria racialidade, ela racializa o outro a partir do seu olhar pretenso universal, mas é uma universalidade construída. Então, diz quem é o outro, a partir desse lugar pretenso universal, né? Então, essa é a lógica de raça, né? Construir esse lugar do outro, né? Dizer qual lugar que o outro vai estar. Então, a gente começa a entender, a partir dessas dinâmicas, né, que a história do teatro, por exemplo, é uma história de disputa. Pode ser um campo de disputa, desculpa, porque é atravessado pelas dinâmicas de raça. Então, a dramaturgia, a construção de narrativas passa a ser um campo de disputa. E por que isso é importante para a gente? Porque a gente começa a estranhar essas ausências, por exemplo, no currículo, nas graduações de licenciatura ou as graduações, enfim, de bacharelado, que seja as graduações de artes cênicas, de teatro, essa ausência no currículo, por exemplo, de histórias apagadas, invisibilizadas, porque isso não vai ser uma escolha, uma ementa que foi simplesmente escolheu-se falar lá na história do teatro sobre, enfim, Grécia, iluminismo, teatro, né, antes teatro romântico, romantismo, simbolismo, enfim, aí a gente estuda teatro brasileiro a partir dessa lógica, naturalismo, como que o naturalismo chegou aqui, como que o simbolismo chegou aqui, o que se estava fazendo, quando a gente pode entender as nossas próprias dinâmicas e histórias aqui, ou seja, a gente precisa questionar essa geopolítica das teorias teatrais. De onde vêm as nossas teorias teatrais? De onde vem a nossa história do teatro? E eu fico muito empolgada, vocês já devem estar percebendo ao falar disso, porque isso
é um processo que tem a ver com a minha experiência, quando eu fui professora, substituta ali no Centro de Artes, né, na UDESC, porque eu ficava assim, ué, cadê? Cadê essa história? Cadê um Abdias do Nascimento aqui? Cadê? 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 E aí, quando a gente começa a encontrar os intelectuais negros e negras e compreender todo esse movimento, né, de se fazer presente, você percebe que há uma grande lacuna. Há uma grande lacuna no currículo, há uma grande lacuna na dramaturgia. E eu não estou falando nada de novo. Ai, a Juliana está vindo aqui falar como se fosse algo novo. Não é novo. Eu hoje estou falando isso em 2020, mas Abdias Nascimento, lá na década de 40, já falava isso. Muitos intelectuais negros e negras, aliás, só é possível eu estar aqui falando isso porque antes de mim, muitos intelectuais negros e negras vêm debatendo essa questão, vêm colocando a urgência dessa questão. Então, a gente está num ponto em que até quando vai acontecer esse processo de negação da discussão do racismo e da operacionalidade de raça? Seja em que área for. Porque se ele é estrutural e ele está fundamentando a sociedade, ele não pode ser um debate isolado. E aí isso faz a gente pensar numa questão que eu queria colocar aqui também, que acho que é importante para a nossa área, que é a relação entre raça e representação. Esse lugar de tensão e essa relação que há entre raça e representação. A Bell Hooks vai falar, no livro dela, Olhares Negros, que há uma importância em transformar a imagem, a narrativa. Há uma importância de buscar esse lugar de repensar a representação, porque é a partir daí que a gente pode construir esses outros significados de ser negra e negro na sociedade. E ela conta, assim, no livro dela, que essa tem sido a tarefa de pessoas negras, né, intelectuais, lutar contra esses modelos hegemônicos de ver, de pensar e ser. Eu acho muito interessante quando ela coloca esses 3 pontos, né? Lutar contra modelos hegemônicos de ver, pensar e ser. Porque quando a gente pensa na representação e na produção de narrativa e imagens, a gente está falando da capacidade de como que a gente se imagina. Pensa, você embarcando aí com uma quantidade de imagens sobre o que é ser negra na sociedade, sobre o que é ser negro na sociedade, baseado numa lógica racista que fundamenta uma lógica de inferioridade. Você não vai construir um lugar positivo para essa identidade. Que tipo de imaginário, como que você vai se perceber e se descrever? Ao mesmo tempo em que está construindo uma ideia pretensa de universalidade e superioridade branca. Como que brancos vão se descrever nas narrativas? Então, como que vão se inventar e reinventar em dramaturgias? Não é à toa quando a gente pega pesquisas dentro do campo da literatura contemporânea, onde a maioria das personagens dos romances contemporâneos são homens brancos, heterossexuais, e que às vezes, em sua maioria, desempenham aí a função de escritor. Ou seja, além disso, são autores representando aí, criando personagens, meio que um lugar de falar de si, assim, né? Homens brancos criando o imaginário de homens brancos heterossexuais dentro das narrativas. Então, o lugar da representação e a relação com raça é muito importante. E aí a Bell Hooks diz que esse é um processo de libertação também, a possibilidade da gente se ver, se pensar e ser diferente, né? Se representar de outra maneira. Então, a construção de um imaginário racista, né? Quando a gente pensa nisso enquanto estrutura, fabrica, inclusive, subjetividades e narrativas que podem estar construídas nessa lógica de hierarquia, inferioridade, superioridade. Então, reforçando, assim, trazendo a Bell Hooks aqui de novo,
ela diz que a importância da gente pensar essas imagens e essas narrativas faz a gente, né, pode fazer a gente questionar noções como superioridade racial, imperialismo político, desejo de dominar e escravizar o outro. Quantos textos teatrais, quantas peças teatrais você viu, presenciou, assistiu, onde há um protagonismo de um ator, uma atriz negro e negra, em que ele tem uma força ali, não na atuação, mas na dramaturgia, em que não é um coadjuvante, que não é colocado de maneira estigmatizada, né? Esse tem sido o papel do teatro negro contemporâneo, construir esses significados. O teatro negro contemporâneo vem criando esse espaço de ressignificar. E ressignificar de uma maneira muito plural e muito heterogênea. Dependendo dos grupos de teatro negro que você tiver acesso, acessar, enfim, ver espetáculos e dramaturgias, você vai ver, assim, elementos muito diferentes. Eu estou dizendo isso desde entender que podem ou não falar sobre o tema do racismo, porque não necessariamente essa seja a temática para construir ali esse teatro negro. O fato de ter essa presença negra em cena pode ser entendida aí como um teatro negro. Bom, o conceito de teatro negro é um campo bem interessante assim para a gente ir entrando. Mas o ponto de trazer aqui a questão do campo da representação é para a gente pensar nesse campo da representação enquanto um espaço de controle das imagens e das narrativas, né? Implica a gente pensar nas relações de poder, como a Bell Hooks coloca, né? Como ela chama a atenção, de pensar sobre a tensão que há entre dominação e representação. Porque quando se constrói esse imaginário, essa narrativa, você está reforçando essa ideia de outro. E aí a Bell Hooks traz o Stuart Hall. O Stuart Hall tem um livro em que ele trabalha sobre isso, sobre a ideia de representação, e que o Stuart Hall fala que esse lugar de construir imagens e narrativas, né, vai fazendo com que a gente se veja como o outro. A gente vai, nós, todos aqueles que somos periféricos e não hegemônicos, né, a gente vai se construindo e se constituindo como o outro a partir dessa representação. E não é só o Stuart Hall que fala sobre essa ideia de ser o outro, né, desse lugar de ser o outro. A Audre Lorde, por exemplo, poeta lésbica negra, vai falar desse processo constante de ser a outra, a forasteira, né? O feminismo negro e as perspectivas decoloniais vão discutir esse processo da imagem da mulher negra como a outra da outra, porque se lá como a Simone de Beauvoir fala que a mulher é o outro do homem, a mulher negra seria a outra da outra. Então, isso tem a ver com raça, tem a ver com a relação modernidade-colonialidade, isso tem a ver com processo político, questões econômicas, dinâmica da própria história também. Então, a gente poderia fazer um exercício agora, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A gente está aqui numa sala, né, com mais de 70 pessoas, de vários lugares. Imagino que pessoas tenham experiências diversas aí, e, né, tenham entrado em contato com dramaturgias, textos e espetáculos. E eu fiz um recorte bem específico de selecionar. Então, eu faço o convite agora, isso aqui é só um convite, um exercício, para a gente olhar para essas imagens e pensar quantas dessas mulheres negras, todas dramaturgas, eu já tive a possibilidade de ler. Quantas dessas mulheres negras eu reconheço, porque são todas artistas, atrizes, diretoras, escritoras, roteiristas, dramaturgas da cena contemporânea e que estão fazendo um trabalho potente e forte da cena contemporânea. Quantas dessas eu tive acesso a esses nomes, né, dentro dos espaços formais de ensino e prática teatral?
Será que esses nomes me chegaram através do ensino formal ali do teatro, seja de uma escola, de um curso livre de teatro, ou do currículo dentro da graduação, seja na minha prática dentro de grupo, de coletivo? Quantos desses nomes circularam nas mãos aí, né? Como que foi? Como que eu cheguei até essas mulheres dramaturgas? Eu estou tomando contato pela primeira vez, são oito mulheres. De 8, quantas que eu consigo reconhecer? E se eu não consigo reconhecer, isso tem a ver com um processo de invisibilidade e um processo onde a gente percebe aí a ausência desses corpos e dessa presença, da legitimação desses saberes e dessas práticas artísticas na nossa cena? Então, eu tenho ali a primeira foto, né? A Cristiane Sobral. Tem algumas pessoas, acho que de Brasília, talvez possam reconhecer. A gente tem a Leda Maria Martins, que além de ser uma teórica intelectual, que contribui para o pensamento sobre teatro, performance negra, é dramaturga, escritora. A gente tem a Lumasa, primeira mulher trans negra a ocupar o teatro municipal, a ser roteirista de uma série da Globoplay aí, coordenada lá pelo Celto Mello, sessão de terapia. A gente tem embaixo, né, vindo ali da esquerda para a direita, Johnny Carlos, com várias peças de circulação e premiada em São Paulo, no Rio, e a Lodez, um texto teatral que ela escreveu para as Capulanas, por exemplo. A gente tem a Maria Chu, que aos 30 anos começa a escrever textos teatrais e se entende enquanto dramaturga, a partir de um curso da Escola SP de Teatro. A gente tem a Viviane Jugueiro, aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. A Mônica Santana, com o espetáculo Isto é, uma mulata, dramaturga, atriz, performer. A gente tem a Sol Miranda, com um trabalho de um texto teatral chamado Mercedes, que traz a história de Mercedes Batista, né? Dançarina, coreógrafa, primeira mulher negra, bailarina, coreógrafa, a fazer parte lá do balé do Teatro Municipal e trazer toda uma tradução da dança afro para esse espaço. Então, esse exercício é um exercício para a gente questionar essas ausências ou entender como que se chegou nesses nomes, né? Como que esses nomes, esses trabalhos chegaram. Foi possível, por exemplo, ter a experiência de ler Esperando o Zumbi, da Cristiane Sobral, um texto teatral que traz uma protagonista mulher, negra, em cena, que fala desse lugar da espera de uma mulher negra que espera por zumbi e que trabalha esse espaço do gênero, dessa relação entre raça e gênero, esperar por zumbi, ela fica esperando, né, que faz menção aí a Esperando Godot, do Beckett, né, esperando o zumbi, e ela espera que a personagem fica esperando o zumbi. Será que o zumbi vai chegar? Será que o zumbi vai chegar? Ele marcou comigo, será que ele vai chegar? E que traz uma protagonista negra, traz referências negras, traz o universo da religiosidade afro-brasileira. Isso permite a gente ampliar a nossa imaginação e o nosso sentido de representação. Então, eu já vou finalizando aqui a fala, não sei como que está meu tempo, mas era nesse sentido de provocar algumas reflexões para a gente entender como que essas dinâmicas estão acontecendo dentro do teatro. E aí, para fazer o fechamento da fala e a gente ir para o debate, trocar uma ideia, a Adriana fez a abertura lendo um texto. Eu também separei aqui um texto para alimentar o nosso imaginário. É um texto do espetáculo Preto, escrito pela Grace Passou, pelo Márcio Abreu e pela Nádia Naira. Há dias busco palavras. Há dias busco palavras, imagens. Há dias busco palavras, imagens, pessoas, memórias, provas. Há dias penso, jogo fora, recolho no lixo, recolho em faróis, apaixono, rasgo, desfaço.
Ignoro, peço, roubo, desenho, apago, desligo aparelhos, me reviro em mim, ouço, não vou, vou, busco. Busco o quê? Busco o que dizer busco o que dizer pro teu corpo, busco o que ouvir do teu, busco o que ouvir do teu corpo. Mas olha, honestamente, é como se não desejasse escutar nada que não seja esse fogo. É como se não desejasse escutar nada que não seja esse fogo de não apagar. Nada que não seja essa minha primavera. Nada que não seja esse meu amor preto, esse meu tesão preto, esse pensamento preto, essa concretude preta, essa intelectualidade preta, essa Ave Maria cheia de preta, esse Lairoyer preta, esse preta que está na preta, preta, preta que está na preta, preta que preta na preta, 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 preta. Me resta buscar o fogo. Obstinadamente, me resta incendiar qualquer gesto que apague o fogo de dentro. Meu desejo é ouvir essa minha primavera, é falar dessas pedras no meu bolso. Porque tenho nascido todos os dias e tudo está preto para mim, tudo está preto, nitidamente preto, nitidamente. O que resta? Troquemos livros, te tiro para dançar, entender um indivíduo como parte do sagrado, falar do silêncio, falar do que se tentou silenciar, falar, agir, falar sobre como dividir, perguntar quem são os analfabetos, ouvir, escavar quem contou aquela história, de quem ouvimos a história, quem escolhemos para contar a história, de quais bocas vêm nossas teorias e outras palavras e outras e outras. O que nos resta é a pergunta: o que fazer para que o enegrecimento seja cada vez maior, seja cada vez mais potente no lugar onde estamos? O que fazer para que o enegrecimento seja cada vez maior, seja cada vez mais potente no lugar onde estamos? Essas palavras vão te tirar para dançar. Essas palavras vão te tirar para dançar porque essas palavras vão te tirar para dançar porque nem mesmo elas vão conseguir falar sobre mim, porque essas palavras vão te tirar para dançar porque nem mesmo elas vão conseguir falar sobre mim, porque eu não sou coisa para se falar sobre e por quê. Estas palavras vão te tirar para dançar porque nem mesmo elas vão conseguir falar sobre mim, porque eu não sou coisa para se falar sobre, e o que eu tenho é só uma vontade lúcida de, o que eu tenho é só uma vontade linda de, o que eu tenho é só uma vontade linda de enegrecer, enegrecer, enegrecer. Então, eu trouxe esse texto para a gente pensar, né, nessa frase que fica, né, o que fazer para que no teatro, né, aconteça esse enegrecimento cada vez maior, né, desses processos aí de representação, produção de imagem e construção de narrativa. Vou fechando a minha fala e aí a gente pode seguir para fazer a conversa e o debate. Você vai fechando a sua fala e a gente vai ficando sem fala também. Que lindo. Que lindo. A pergunta aqui, quem escreveu esse texto? Esse texto se chama Preto, é um texto teatral, escrito pela Grace Passot, pelo Márcio Abreu e Nádia Naira. É muito fortalecedora a sua fala. Eu estou falando enquanto mulher preta, atriz, né? Porque eu acho que a grande luta, a grande briga da pessoa preta dentro das instituições é nós não termos uma referência para nós. Eu não nego nada do que eu aprendi, nada disso, em momento nenhum, né? A gente aprende teatro surgindo na Grécia, né? E a gente quando fala do Egito, por exemplo, a gente cita como culto, como rito, e a gente aprende rito no teatro, é como se a gente deslocasse, né, os ritos que aconteciam em África dos ritos que acontecem na Grécia, e isso é uma coisa que com o tempo você vai estudando,
eu gosto muito da cultura popular, né? É uma pesquisa. É quando você vê a festa do boi no Egito acontecendo, e as pessoas meio que parece que, mesmo que tenham todo um culto, uma festa muito bonita aqui no país. Eu sou apaixonada. Mas ainda não tem essa estrutura desse conhecimento, de onde surgiu essa festa, de onde vem esse rito, porque é enfraquecido para nós dentro das instituições. É enfraquecido. Enfim, eu estou muito passada com a sua fala, eu estou muito, muito representada. Deixa eu ler aqui. Estão dizendo que é um momento potente de oralitura para dias desesperados como hoje. O Márcio diz que ele se agarra nesse momento. Isso é muito bom. Muitas pessoas antes estavam escrevendo que ficariam aqui ouvindo você durante horas, até porque para nós é aquilo que você disse, assim, não é uma fala nova, é uma fala nova para algumas pessoas, assim. Para nós é uma busca que já vem de tempo, né? De poder ter um espaço, este espaço, de poder falar. Eu ouvi esses dias uma palavra e um vídeo ou li alguma coisa e eu peguei e falei, é isso. E alguém disse assim, não, mas nós estamos dando voz aos negros. E a moça falou assim, você não precisa me dar voz, porque a voz não é sua. Você querer me dar a voz é você tomar de novo posse de coisas que vocês já nos roubaram. Essa voz é minha, não tem como me dar a voz. Essa voz é minha. Uma coisa que, assim, para mim é mais entendido, mas eu queria que você voltasse, se você pudesse falar mais um pouquinho, esse espaço de representação. Porque o que a gente percebe hoje, principalmente convivendo muito com brancos e tal, é que às vezes eles pedem licença até para falar alguma coisa, licença para realizar alguma coisa. Eu acho que a gente precisa deixar um pouco entendido essa fala, assim, onde que você pode falar, representar, aonde que alcança o racismo. Você pode falar para nós um pouco sobre isso, por favor? O conceito de lugar de fala, às vezes, causa um certo impasse, assim, né? Porque ele pode tanto servir para a gente entender que todo e qualquer grupo social possui o seu lugar de fala, porque é uma fala localizada socialmente, mas pode servir também, muitas vezes, de uso, assim, bengala, de escudo, para dizer, eu não posso falar sobre isso, eu não vou discutir o racismo, porque não é o meu lugar de fala. E isso é uma afirmação equivocada, porque falar sobre racismo é entender, se você é uma pessoa branca, é entender o seu lugar social nessa discussão sobre o racismo. É refletir sobre a branquitude, é entender como que esse sistema, como eu falei, né, ele cria processos de desvantagens para alguns grupos sociais e privilégios para outros. Então, se eu sou uma pessoa branca, não me isenta a discussão e o aprendizado e o vocabulário, o letramento sobre racismo e sobre raça, né? E é por isso que a gente discute a necessidade de uma prática antirracista, né? Porque a partir do momento que você percebe que você está numa sociedade que é racista, a pergunta é o que fazer, então, para desconstruir essa estrutura. E aí você vai entender que você não tem nada a ver com poder ou não poder falar, mas como que a gente desconstrói isso que a gente construiu historicamente, né? Isso foi um trabalho da humanidade, né? Esse processo de classificação, divisão em raças, essa estrutura, essa lógica foi construída, né? Ela não é inata. Sim. Não nasce com a gente. Então, o lugar de fala, às vezes, de maneira errada, assim, equivocada, eu diria, né? Não errada, mas equivocada, pode parecer isso. Eu não tenho esse lugar de fala para falar. Não tenho, esse não é meu lugar de fala. Então, que é diferente de você entender como que você pode ter práticas racistas, por exemplo, deslegitimando a fala de mulheres negras ou de pessoas negras quando estão contando as suas experiências de dor e trauma. Isso é uma coisa. Como que você deslegitima a experiência que outras pessoas de dor e trauma estão trazendo? Como que você, a partir do seu narciso, traz a atenção para você quando o momento, às vezes, é acolher e ouvir a experiência do outro, da outra? Né? Como que você cria um espaço horizontal, sem achar que o seu lugar é o lugar universal, ou sem, novamente, reproduzir a ideia de superioridade branca? Então, quando você começa a ler e estudar o que é raça, racismo, o que é branquitude, o que é negritude, o que é feminismo,
você começa a entender que a gente está vivendo num mundo que está aí repleto de relações e que você pode entender como que é possível ir também tirando, né, essa venda e que naturaliza determinados lugares sociais. Como é que você passa a estranhar e aí a criar ações efetivas. Então, ouvir cantoras, cantores negros e negras, ler autoras negras, autores negros, né? Você começa a prestar atenção, tem alguma coisa aqui, por que até agora eu não li mulheres negras? E isso acontece, isso não acontece porque intencionalmente você não quer, sabe? Eu não quero, eu fiz. Não é uma questão de intenção, é uma questão de estrutura. Em nenhum momento, né, da tua formação ou dos espaços, esses corpos e essas narrativas estão sendo protagonistas. Então é preciso criar assim um lugar de ir procurando e estranhando a narrativa que está sendo colocada como hegemônica, né? Então acho que seria mais nesse sentido, assim, Adriana, de não cair nessa armadilha. Eu sou uma pessoa branca, esse não é meu lugar de fala. Não. Eu escuto, eu leio, eu entro em contato com o vocabulário racial, porque isso diz respeito, sim, ao Sim. meu lugar na sociedade. Sim. Porque quando a gente fala de racismo, a gente está falando dessa ideia hierarquizada, né? Só existe a ideia de inferioridade porque existe essa construção, né? Uhum. Tem uma pergunta do Igor. Igor, você está aí? Igor Ferreira, ele está aqui porque eu estou vendo. Você pode abrir a sua câmera e o seu microfone. A pergunta que eu fiz, ela vai muito de encontro com as inquietações que eu tô tendo, assim, durante esse lugar de isolamento, né? A gente vai vendo que uma luta aí que já estava sendo travada há anos e anos, agora ela sai desse lugar de invisibilidade, assim, a gente começa a ver uma força, um levante. E aí o que me angustia, o que me deixa muito ansioso é como que a gente, nesse lugar onde tudo está à tona, a gente, fazedor de arte, toma o centro do palco de vez, assim, sabe? E toma o centro do palco para, de alguma forma, a gente desestruturar essa estrutura, assim. Então a minha pergunta ela vai muito de encontro disso. Como que nós podemos ser coletivos e de alguma forma desmontar essa estrutura e como que essa cultura preta, o teatro, né, como o teatro como esse instrumento, ele pode ajudar muito para essa construção, assim. E também pensar como que a gente tira essa invisibilidade da periferia, que a gente vai vendo que existem muitos movimentos importantíssimos vindo das periferias do Brasil e que ainda assim é invisibilizada por esse lugar do teatro tradicional, do teatro branco. Então, é mais uma provocação mesmo para a gente pensar como que, enfim, a gente agora nesse lugar de isolamento, a gente vai sendo força, né? Igor, eu vou te responder assim, querendo contribuir, né, a partir das experiências que eu vi de grupos de teatro que estão indo para esse espaço de tomar a cena, de protagonizar, né? Então, a partir dessa experiência, mas não é uma receita, né, do como fazer, assim, né? Porque é também um processo muito eu penso que seja um processo também de compreensão de si, de possibilidade de estar nesses lugares, né? Eu falo isso, por exemplo, enquanto mulher negra que tem desejo de escrever e tomar contato com a dramaturgia para além de alguém que só analisa e teoriza. Tenho vontade de escrever textos teatrais e é muito recente o meu movimento de entender que eu posso estar nesses lugares e me lançar nesses lugares. Então, é também um processo de entender assim que a tomada desse lugar e estar em cena, ela precisa acontecer de forma a ocupar, a se lançar, né? Se desconstruir, assim, do que a gente ouve e vê socialmente, né? Agora, a experiência que alguns grupos de teatro vêm fazendo, eu vejo, por exemplo, aqui em Florianópolis, o coletivo Nega, né, de pessoas negras. Há um lugar de construir, por exemplo, na cena,
construir cena a partir das suas experiências. Então, se constrói um teatro que é manifesto, um teatro que denuncia, um teatro que provoca, que contesta o racismo, falando a partir das suas experiências, falando de si, trazendo o seu corpo, a sua voz, a sua história. Porque quando se faz isso, é incrível como os espectadores e as espectadoras pretas e pretos criam uma relação de identificação, porque são experiências que não são só individuais, tem a ver com o coletivo, se reconhecem naquela narrativa. Então, quando a gente começa a falar da gente e se colocar em cena, a gente está abrindo essa possibilidade de se aquilombar, né? O Abdias Nascimento fala muito dessa ideia do quilombolismo. Então, uma das estratégias assim que eu vejo dos coletivos é trabalhar de modo quilombo mesmo, se aquilombolar, assim, se criar esse quilombolismo, assim, estar junto, compreender as suas histórias, falar de si, falar das suas histórias, se colocar em cena, colocar a sua voz, entender que isso faz, né, faz parte, precisa estar em cena, se reconhecer ali naquele espaço. Então, o Coletivo Nega, por exemplo, faz isso com o espetáculo Preta à Porter, traz histórias individuais e cria uma narrativa que confronta o espectador e a espectadora, principalmente branco, branca, para repensar suas práticas racistas, né? E para o espectador negro e negra, convida a entender essas dinâmicas que às vezes você naturaliza. E aí tem uma série de outros grupos, né? Tem o Aldre Anunciação na Bahia, com o Festival Melanina Acentuada, por exemplo, que reúne vários espetáculos teatrais e grupos de teatro negro, dramaturgia de autoria negra, que são grupos distintos, assim. Tem a Fernanda Júlia lá também com o Grupo Nata, tem em São Paulo o Coletivo Negro, com o Gé Oliveira, com a dramaturgia lá Farinha com Açúcar e tantas outras dramaturgias que questionam o genocídio da população preta. Enfim, tem muitos coletivos assim falando dessas histórias, falando de si, falando dessas questões, né? Então, também entrar em contato com quem já está, porque eu vejo que isso fortalece demais. Quando você começa a ver outros grupos de teatro e outras presenças negras, você entende também outras possibilidades de construir a cena, sabe? Você repensa a dramaturgia, repensa o teu espetáculo. Então, assim, ler dramaturgas negras, dramaturgos negros, entrar em contato com esses coletivos, esses espetáculos e se lançar. Falar a partir de si para construir essas outras narrativas, né? Legal. São Paulo também tem o Grupo Mexa, que é da periferia, que é com trans e negras, e é incrível. Ano passado teve ocupação na Pinacoteca, e o Grupo Mexa fez uma apresentação, um trabalho lindo na Pinacoteca. Eu fui assistir, e é maravilhoso, porque eles trabalham também com relatos pessoais, e é um grupo que, se você for pensar, eles jamais ocupariam a Pinacoteca em São Paulo, tá? E foi muito bom. Conheçam o Grupo Mexa. Tem uma pergunta aqui, é do José Aparecido. O José diz assim: eu sou ator e diretor de teatro negro. Como abrir caminhos para representativas negras num universo artístico tão carregado de fontes não negras? Uma forma seria trabalhos com caráter mais universal ou representar figuras, mitos e personas negras? Sim, que ótimo, né? É como eu estava falando ali, né, pro Igor, o como é algo que é um processo de descoberta, mas eu entendo, assim, a pergunta do José, que é entender as possibilidades de construir esse lugar de representação, né? E aí, José, é tanto uma quanto a outra, assim. Tem alguns espetáculos que partem de uma busca por trazer a mitologia, por exemplo, né? A mitologia, a filosofia africana, a história e cultura negra, traduzir isso em cena.
Eu lembro do Augusto Molu, por exemplo, que trabalhava a ideia de uma dramaturgia da dança dos orixás, muito voltada para essa relação entre teatro e dança. Então, ele construía a partir dos movimentos e dos significados de cada orixá, e isso foi a base, por exemplo, para todo um trabalho e construção de dramaturgia do espetáculo dele, que se chamou Orô de Otelo. Então, mas em contrapartida, por exemplo, eu já vi em cena, no Melanina Acentuada, no Festival Melanina Acentuada, uma pegada muito afrofuturística, assim, muito trabalhando com uma outra ideia de construção de imagens, uma outra ideia de narrativa a partir de um solo. Então, ou releituras, por exemplo, né? Releituras, o Navalha na Carne, né? Que foi uma releitura agora, acho que do Zé Fernando, se eu não me engano, em São Paulo, né? Onde ele montou com artistas negros e negras. Tudo isso faz parte da pluralidade e heterogeneidade do teatro negro contemporâneo. E essa foi a minha pira, assim, no doutorado, porque eu queria, em algum momento, definir o que era teatro negro, e as pessoas perguntavam, tem uma estética específica? Tem uma dramaturgia específica? Qual é a estética, a dramaturgia? O que diferencia do teatro que não é negro? Né? Tem um como fazer? E aí eu ia para as pesquisas e para os grupos, via, por exemplo, a Grace Passot, dramaturga negra, criando uma narrativa simbólica, surrealista, em Vaga Carne, por exemplo, onde ela constrói todo um discurso sobre uma voz que invade um corpo, e essa voz, ela toma o corpo e vai descrevendo essa sensação de tomar o corpo, e a gente vai assistindo ou lendo a peça, e descobre ao final que esse corpo de mulher é um corpo de uma mulher negra. E aí, quando ela percebe que ela é uma mulher negra, que ela está no corpo de uma mulher negra, que ela vai falar, a gente aí ver o espetáculo, enfim, né, chegar no seu momento maior, assim. Então, ela estava construindo uma outra ideia de discussão sobre identidade, por exemplo, em Vaga Carne. De uma maneira que não é dramática, não é um teatro dramático, não está recorrendo à representação de mitologia em cena, mas está falando sobre identidade, sobre ser mulher negra e a partir de uma outra lógica. Então, o como, mesmo dentro do teatro negro contemporâneo, ele é diverso, ele é plural, né? Dependendo de grupos que você for ver e entrar em contato, tem grupos que buscam uma relação muito com a ancestralidade, isso é importante traduzir e colocar isso em cena. Isso é ok, né? A gente não pode partir do princípio de que isso não é dramaturgia ou isso não é teatro, porque essa lógica que duvida dessa compreensão de teatro é a lógica colonial, a lógica racista, né? Inclusive, a gente poderia expandir a ideia de performance negra e teatro negro para todas as práticas negras, como o maracatu, como o gada, entender, por exemplo, a teatralidade e performatividade que há nessas práticas culturais. Né? A gente poderia estudar isso também poderia entender aí como teatro negro, né? Então, inclusive, é uma das definições de teatro negro, as performances negras. É uma questão, assim, de como que você, com o coletivo, vai construindo essas linguagens, né? Essas dramaturgias, essa cena, que tipo de pesquisa o grupo está se voltando, né? Mas o que eu percebi é que, seja como for, para que grupo for, coletivo for, por mais heterogêneo, diverso e plural que seja, tem um ponto que é importante: a presença negra. Estar em cena. Isso é importante. Por exemplo, Nelson Rodrigues escrevendo Anjo Negro, um dramaturgo branco escrevendo uma temática negra, não é teatro negro. Porque tem ali uma narrativa, um olhar. Isso é uma definição, por exemplo, que o Aldrin Anunciação trabalha muito dentro da entrevista que eu fiz com ele, assim, como que é importante a subjetividade negra e a presença negra para entender o teatro negro, né? O Flávio também tem uma pergunta. Flávio, pode abrir seu microfone e sua câmera. Olá a todos, boa noite. É incrível, assim, né? Não consigo não falar isso, assim, quanto é importante, Juliana. Para mim, um homem branco,
que fui criado numa sociedade machista e preconceituosa, racista, né? Que estou lutando para não ser. Então é impossível dizer que, quer dizer, eu não dizer que a sua fala me ajuda muito a pensar o meu lugar e em todas as injustiças que eu cometo, ainda que eu tente não cometê-las, tá? Todos os erros. Então, assim, sou muito agradecido mesmo. Estou tentando me reconstruir, tá bom? Sabendo que não é uma tarefa fácil e tentando reconhecer todos os erros que cometo. Então, Juliana, minha pergunta é assim, eu sou uma pessoa que pratica teatro de rua, que convivi a vida inteira com pessoas pretas, meus melhores amigos são, e ainda assim, isso não, me cometi diversos equívocos, né? Eu estudo e luto contra o capitalismo, assim, faço absolutamente tudo que eu puder para romper com esse sistema, porque eu entendo que esse sistema ele é provocador de muitas das questões culturais e que tem uma íntima relação com a construção das minorias e com a exploração das minorias, né? Então, eu queria, você citou a Bell Hooks, maravilhosa, eu identifiquei em algumas falas suas, eu identifiquei também o Walter Benjamin, que é um autor que eu também gosto muito, e aí eu queria, assim, e também identifiquei algumas coisas com relação a gênero, classe e raça, da Angela Davis, então minha pergunta é um pouco em cima assim, dessa perspectiva que a Angela Davis traz pra gente, né, quando ela reivindica assim, nossa sociedade não é dividida só entre classes, não, existe aqui gênero e raça que também participa dessa luta aí. E eu queria ouvir de você, né, uma pessoa que rompeu com as castas, está rompendo, luta para romper com as castas, está dentro da universidade, e o que você pensa sobre essa relação que tem sido tão dicotomizada, né? Eu entendo aqui, pelo menos no lugar que eu tenho, nos lugares que eu tenho participado, tem sido tão dicotomizada entre essa luta contra-capitalista e essa luta em favor das minorias de raça e gênero, né? O que você pensa a esse respeito? Você acha que existe precisa colocar lugar, assim, primeiro eu vou lutar contra o capitalismo, depois a gente pensa no racismo, ou o contrário, primeiro eu vou lutar contra o racismo, depois a gente luta contra o capitalismo. O que você pensa dessa relação toda aí? Desculpa ter me prolongado e ter explicado tanto na pergunta, e mais uma vez, obrigado. Flávia, essa pergunta é aquela pergunta que mexe com as perspectivas, né, que mexe com a nossa epistemologia, né, com a nossa ideia de conhecimento, com a nossa ideia enfim, de repente, correntes, né, teóricas, filosóficas, sociais, né, aí vai depender, né, depende, por exemplo, eu, primeiro, falar de modo geral, né, tem algumas pessoas que priorizam a luta de classes, né, entende que a questão da luta de classe, ela é importante, a partir disso, isso superado, isso dado, a gente entende todos esses processos julgados, às vezes, como identitarismo, né? A gente entende essas outras questões de gênero e raça, né? Mas acho que a resposta também já está na tua própria pergunta, quando você cita a Angela Davis, ela já traz uma perspectiva, né? Uma perspectiva interseccional, uma perspectiva mais horizontal. Ela diz, né? Os movimentos de esquerda precisam entender que não é possível discutir classe se a gente não discute raça e gênero. E os movimentos que discutem raça precisam entender que a gente não pode discutir raça se a gente não discutir classe. Eu compartilho muito dessa compreensão e venho, assim, cada vez mais também me aprofundando, porque eu não acredito que a questão seja somente ou prioritária de classe. Não entendo assim. Cada vez que eu estudo e mergulho sobre as dinâmicas de raça e racismo, a maneira como esse sistema está estruturado, é necessário rever, assim, reconstruir a própria dinâmica que isso acontece, porque raça fundamenta política, fundamenta compreensão de Estado, fundamenta compreensão de economia, né? O Silvio Almeida vai colocar isso no racismo estrutural, né? Racismo e direito, racismo e economia, né? Então, mas ao mesmo tempo não é só uma questão sobre o racismo, sobre raça,
a gente sabe, a gente tem estudos que apontam que, mesmo com o processo de ascensão, negros e negras, né, quando se colocam no processo de ascensão, continua ainda processos de representação da estrutura racista nesses corpos e nessas imagens, né? Então, de maneira simples e direta, Flávio, para mim o processo ele é interseccional, ele não é primeiro luta de classes. Durante um tempo eu acreditei nisso, assim, eu tive uma formação super marxista, aí ficava lá achando, mas depois eu vi que não é possível, pelo menos hoje, assim, eu entendo que essas coisas, elas acontecem de maneira juntas, dinâmicas diferentes, mas uma estrutura a outra, sabe? Mas é uma questão que eu sempre venho revisitando também, assim, e também vejo que, no sentido geral, não é uma questão resolvida. A gente tem aí algumas perspectivas, né? E eu gosto bastante da maneira como a Angela Davis trabalha esse lugar interseccional, assim. Eu venho, assim, vendo também o próprio feminismo negro e os estudos decoloniais, assim, apontando outras perspectivas para a gente entender a ideia de modernidade, colonialidade, enfim, repensar a própria dinâmica do capital, né? Enfim. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, mas tem uma pergunta, eu gostaria de chamar a Vitória. Vitória? Antes de fazer a minha pergunta, eu queria colocar uma provocação mesmo, né? Antes de mais nada, a sua existência, né, a sua pesquisa, a sua vida é de extrema importância para a gente. Então, obrigada de verdade. Eu fico até emocionada, assim, é real. São várias questões que chegam, diversas, eu queria fazer milhares de perguntas. Ficam diversas questões, mas eu queria deixar uma provocação, principalmente para esse encontro, né? Que eu estou participando de todos os encontros, e esse é o primeiro que eu vejo que o número está bem menor, né? Então, a gente entender esse lugar, né? A gente está chegando, mas ainda a gente não tem uma sala onde tinha 120 pessoas da última vez que eu entrei, assim. Então, só nessa questão a gente já percebe muita coisa. Tudo a gente precisa olhar muito, né? Muito. Então, produção, muita coisas, assim. E aí eu fico mexida com diversas coisas. Então, essa é uma das provocações. Outra questão que eu queria trazer, eu estou em um grupo que é de mulheres, e sou eu e mais uma mulher preta. Inclusive, tem meninas do grupo que estão aqui, que são amigas, né? Quando se trata de um coletivo onde só tem pessoas pretas, e acontece algo nesse coletivo, acontece algo com a pessoa, por exemplo, eu, Vitória, estou passando por algo. Esse coletivo sente muito visceral a coisa, assim, sabe? E aí o coletivo ele não se sustenta, ele não consegue caminhar. Porque a gente entende quando... Isso eu queria saber de você, assim, estudando tudo isso, assim, né? Porque, pelo menos, os coletivos que eu participei, a gente não consegue se sustentar porque é isso. A Vitória não tá bem, e aí é visceral, assim. Todo mundo cai, e aí a gente sente que, primeiro, a gente precisa cuidar uma das outras, ou se tem homens, né? Cuidar da gente, para depois a gente conseguir produzir, conseguir fazer. Só que esse produzir, fazer, ele muitas vezes não vem, porque a gente está ali cuidando e protegendo, né? E aí, quando isso acontece em um grupo, onde só tem uma pessoa preta ou duas, o grupo ele consegue, ele continua. Mesmo com essa pessoa, não é que as pessoas não sentem, mas é diferente, a produção, ela segue, ela vai. Então, o que eu tenho pensado ultimamente, inclusive a Drica, a gente faz parte de um grupo que, assim, nessa quarentena, a gente juntou mulheres para conversar, mulheres pretas, e aí a gente está pensando em projetos. Mas é isso, se uma tá para baixo, aí todas meio que vai junto, que cai, não consegue sustentar, quando se trata de um grupo todo preto. E aí, ultimamente eu venho pensando nisso, sabe, de como não atravessar da forma que
o grupo não se sustente e não consiga produzir. Porque são mulheres incríveis, mulheres fodidas, assim, desculpa a palavra, mas que quando acontece alguma coisa, o grupo inteiro, e outros grupos que eu participei também. Então, eu venho pensando nisso, assim, sabe? E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, tipo, como sustentar esses grupos para que a gente consiga produzir, para que eu pegue na mão da Drica, que eu pegue na mão da outra e falar, não, cara, vamos, sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, tem a Johnny Carlos no texto, né, no espetáculo dela, no texto teatral chamado Yalodês, uma das personagens tem um momento que fala o seguinte, assim, tá tendo tipo uma ameaça externa, elas são mulheres negras numa comunidade, né, e Yalodês, essa referência sobre mulheres negras líderes, né, essa liderança na comunidade, e elas são todas mulheres ali, e tá tendo uma ameaça externa, assim, que não sabe de onde vem, o que é e o que vai acontecer. E aí tem um momento que a personagem, ela fala assim, eles produzem ruídos, nós criamos a música. Acho que é um pouco isso, sabe, Vitória? É entender que os ruídos, né, estão sendo produzidos e eles estão aí, mas qual o espaço que a gente cria a música? Onde que a gente cria, dá vazão, onde que a gente passa do banzo, passa da dor, do trauma, acolhe ele, porque ele vai estar aí, ele acontece, ele faz parte do nosso corpo, memória, enfim, da nossa história. Mas junto com essa memória ancestral tem a potência, né? Tem a forma, tem a cura. Então, a Johnny, ela me inspira muito nesse sentido, sabe? E é gostoso quando a gente busca também esses processos de se inspirar em outras mulheres negras, em outros intelectuais negros, pretos, pretas, enfim, pessoas pretas, sabe? Porque às vezes é isso, a gente precisa de fôlego e respiro, assim, para retomar e seguir em frente, né? A Grada Quilomba fala desse processo também, de acolher o trauma, né? De perceber a dor. E outro dia também, ouvindo um vídeo, uma entrevista da Carmen Luz, que é uma cineasta negra, ela disse que só é possível se curar curando, né? Você só se cura quando você começa a curar. Então é um pouco isso, assim, é o fazer, é o buscar maneiras de respirar, buscar a potência, buscar a música, né? É difícil, é um processo, né, difícil, assim, mas é interessante quando a gente consegue criar essas pontes, esses laços, né? Então, ver outras mulheres negras em sua potência, em sua, enfim, criar essa parceria, né, para além desse lugar de acolhimento do coletivo, pode fazer vocês respirarem também, enfim. Isso é algo que eu estou compartilhando a partir da minha experiência, né? O como ele é muito sempre individual e tal. Mas eu gosto de pensar assim, né? Eles fazem ruídos, nós criamos a música. Então, bora criar essa música, né? Nós temos ainda duas perguntas, eu acho que vai dar tempo. Uma, que eu acredito que você já tenha passado sobre ela, que é esse lugar da representação, do limite, mas eu gostaria que o Hudson pudesse colocar, na verdade, qual é essa inquietação dele. Hudson. Certo. É muito uma inquietação minha, como uma pessoa não negra. Eu sou arte educador, né, sou educador social. Eu fiz um trabalho com crianças e adolescentes a partir da ideia de que eles eram negros, eles precisavam valorizar a sua imagem, a sua história. E eu parti de alguns escritos, discursos e poemas para criar essa representação. Convidei um coletivo aqui de Belém, o Casa Preta, para conversar com eles e elas. Na época, o bando de teatro Olodum veio a Belém, e aí eu participei de oficinas com eles, por uma tentativa de tentar entender o universo que eu estava querendo criar com aquelas pessoas. Só que, assim, qual é a minha grande inquietação? Eu nunca sei até onde eu posso ir.
eu nunca sei se as minhas ações elas estão sendo afirmativas, como eu acho que são, né, dentro da minha história, dentro do meu lugar na sociedade, e se o que eu estou fazendo é efetivamente uma ação afirmativa, se eu estou tendo uma apropriação devida. Eu recebi algumas críticas duras de algumas pessoas dizendo que eu não poderia promover essa ação na medida em que eu não tenho essa história comigo para levar isso adiante. Então, a minha inquietação é muito isso, até onde eu posso ir, né? O que efetivamente eu posso fazer, né, do lugar em que eu estou para contribuir com esse processo educativo, com dar voz. Desculpa, ainda há pouco falaram sobre dar voz, né, que não é dar voz, porque, enfim, desculpa, mas são os vícios que a gente ainda tem, né? Então, a minha inquietação é muito essa, até onde eu posso ir do lugar em que eu estou. O que eu posso efetivamente fazer que esteja contribuindo, de fato, com a sociedade, com o povo negro, com todo esse processo que a gente precisa efetivamente reverter. Hudson, eu acredito muito no espaço de aliados e aliadas, mas a partir de uma reflexão crítica sobre o seu lugar branco na sociedade, uma reflexão crítica sobre a sua branquitude, para não produzir novas hierarquias. Então, a pergunta talvez eu devolvo para ti é como que se cria um espaço onde haja um protagonismo real desses corpos e dessas ações, que o protagonismo não seja de um homem branco fazendo essas ações, mas da ação em si, né? Então, construir aliados e alianças é importantíssimo, assim, a gente não... É necessário criar uma prática antirracista, não tem limites nesse sentido para criar uma prática antirracista. A educação é uma educação que pode ser construída para a emancipação, para a libertação, e dentro de uma prática antirracista, uma educação antirracista, né? Eu penso que o caminho da educação é um caminho importante para isso, criar esse espaço na educação, de construir narrativas, mas a partir desse lugar de aliado, é um movimento, e eu vejo, assim, pessoas brancas que são aliadas, né? Uma relação profunda de escuta, de abertura para o diálogo, de repensar suas práticas e seus discursos, que podem reproduzir, né, obviamente, vão reproduzir linguagens, termos, ações que estão aí estruturadas, né, nesse sistema racista, mas eu percebo muito nessas pessoas que são aliadas, assim, uma compreensão do seu lugar enquanto branco e branca na sociedade, porque elas não estão partindo da ideia de coisificar, né, o outro, de dizer ao outro que o outro é. Elas não estão dizendo, olha, você é negro, você precisa se amar, você é bonito, vem cá. Não. Elas estão entendendo o lugar delas enquanto pessoas brancas na sociedade, que há uma responsabilidade em desconstruir esse sistema. E aí, não há também... isso é algo que tem a ver com uma questão de responsabilidade social e histórica, né? Onde todos nós compreendemos, assim, a dinâmica dessa estrutura e buscamos desconstruir. Então, é mais nesse sentido que eu tenho visto, sabe? Lugares de escuta, abertos ao diálogo, se repensar e atentos a não reproduzir lugares de hierarquia, de centralidade, de protagonismo. E, sobretudo, assim, entrar em contato com esse vocabulário racial e esse letramento racial, né, que os estudos da branquitude promovem também. Eu estou muito emocionada, Juliana. Eu geralmente estou rindo aqui, fazendo graça pro pessoal, né? A palhaça. Mas é um lugar de confronto e de conforto para mim hoje. Assim, eu escrevi aqui, os aliados escutam, né? E eu acho isso muito importante, viu, gente? Os aliados, eles escutam. Porque a gente também tem uma questão de quando a pessoa branca, ela vem
para tentar se agregar, ela vem também como protagonista, né? Olha o que eu estou fazendo com esses artistas negros, olha o que eu estou promovendo, e ele também vem com a voz que é minha, sabe? Muito obrigada. Eu quero ir para a última pergunta, porque eu quero ainda que você fale um pouco da Casa Preta, do DGG, quero que você fale como essas coisas estão funcionando. E para eu poder chorar com a câmera fechada, eu queria chamar o Gustavo Correia. Gustavo, você está aí, Gustavo? Eu sou professor de teatro no Teatro Escola Macunaíma, e eu estou dando aulas de história do teatro, e aí é inevitável que a nossa formação tenha um apagamento, né, da história das pessoas pretas. Então, nesse semestre, né, que foi o primeiro que eu dei aula de história, eu me deparei com essas questões mesmo, né, porque eu sempre aponto em todas as aulas essas lacunas, mas eu percebi que eu não sei preencher essas lacunas. Então, queria saber por onde eu começo, assim, eu fico sem saber para onde ir, por onde eu começo, onde pesquisar, porque é um conteúdo que não tem, né, então... E olha que a minha formação na faculdade ainda teve um olhar para isso, né? Tinha muitas pessoas na minha sala que eram bastante militantes dessas causas, então a gente tinha aula de cultura popular do Brasil, então a gente esbarrou bastante nesses caminhos, né? Então, quando você fala lá do coco, do maracatu, eu ainda tenho um pouco essa bagagem, mas quando eu penso... É isso, eu queria entender como preencher essas lacunas, né? Onde pesquisar, o que eu faço, né, com isso, com essa lacuna, e como não continuar essa educação que é racista, né? Do ponto de vista do conteúdo, a minha pergunta, né? Adriana, eu tô assim na conexão contigo e compartilho total disso que acontece, dessa sensação e desse sentimento, assim, né? E é massa quando a gente se encontra, porque a gente vai juntas, né? Então, bora lá sempre. Gustavo, cola no Digege, Gustavo. Vem, vou colocar ali o Insta do Digege, o site aqui do Digege da Casa Preta, porque lá a gente trabalha com cursos voltados só para o pensamento racial brasileiro. Então, a gente tem 3 plataformas, a gente trabalha, né, de forma online. A Casa Preta é o espaço presencial, mas por conta da pandemia, ela está funcionando com web aula. Então, a gente tem encontros, né, online, mas o DGEG tem essa plataforma online que é voltado para cursos sobre o pensamento racial brasileiro, feminismo negro, educação das relações étnico-raciais, filosofia africana. A gente tem lá três espaços, que um é a Cucala, que está voltada para professores e professoras que estão atuando, né? E aí, para entrar em formação aí sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, são conteúdos específicos, assim, trabalhando a questão da lei. Aí a gente tem a INTIE, que é voltada para as questões dos povos originários, cultura indígena, e a gente tem a Nicanda, que aí são cursos ligados ao pensamento racial brasileiro ou às questões, enfim, sobre raça e racismo. Então, na Nicanda, por exemplo, a gente tem cursos livres sobre desde o que é o racismo, o que é colorismo, até o pensamento de Angela Davis, o pensamento de Bell Hooks, o pensamento de Abdias do Nascimento, né? Então, assim, eu estou falando do DIEGE, que é um espaço que eu trabalho, mas a ideia é te dizer assim, corre, vai, vem, porque esse conhecimento é um conhecimento que ele não vai estar nos espaços formais, dada a estrutura desse sistema que a gente veio conversando aqui. Então, a gente tem que buscar esses outros espaços, assim, sabe? Leituras fora desses espaços, né? E, na medida do possível, fazer essa ponte. Então, vou compartilhar aqui com vocês, já no chat, tanto o site do DGEG quanto o Insta, porque, por exemplo, agora no mês de julho, a gente vai ter um tema só com o pensamento de mulheres negras. Então, tem o pensamento da Bell Hooks, da Angela Davis, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Leida Maria Martins, Nilma Lino Gomes, enfim, muitas mulheres negras. E a ideia é isso, que é um curso livre, você
faz a aula durante 3 horas e depois você fica lá com 30 dias de acesso aos conteúdos da plataforma, né? Que você pode ir lendo, enfim, baixando o material. É a busca, é a pesquisa para ir romper com esse silenciamento que a gente sabe por que acontece, né? Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu ainda queria... Você falou já um pouco do DGEG, mas quero que você fale um pouco mais, na verdade, como funciona o trabalho de vocês, como se dá esse coletivo, como ele está funcionando agora na plataforma online, como é possível colaborar com o trabalho. E aí você tem essa fala e a gente parte para a finalização. Tudo bem? Pode ser? Aqui, por exemplo, é o site do DGEG. O DGEG já tem aí uma história, né? Mais de 6 anos. Ele é coordenado pela Jaque Conceição. A Jaque tem formação em pedagogia, faz o doutorado na área da antropologia, e é alguém que acredita nesse espaço de um conhecimento que emancipa, um conhecimento que circula, né? E que quebra essas estruturas que a gente sabe das dinâmicas do racismo. Então, a Jaque tem aqui alguns vídeos, ela já participou de alguns espaços, como a Casa do Saber, por exemplo. O DGEG já tem uma história aí. Eu cheguei no DGEG em março desse ano, final de fevereiro, março desse ano, e quando eu encontrei o DGEG e a Casa Preta, eu vi tanto um espaço de aprendizado pessoal, assim, de estudos e reconhecimento, né, enfim, do que eu penso e acredito, quanto também um lugar de fazer isso acontecer e trocar com pessoas, assim, de vários lugares, né, como está acontecendo aqui, né. Então, a gente tem cursos online, assim, que tem gente de tudo quanto é lugar, e a gente faz essa troca muito nessa ideia de roda de conversa, né? Então, são cursos livres. O coletivo DGEG, ele tem esse lugar de pensar e debater a necessidade de uma educação antirracista. Tem várias vertentes, assim, é um dos primeiros projetos, assim, a nível nacional, que tem esse espaço de promover uma educação antirracista, de pensar o feminismo negro. Então, e é um espaço que a gente vem caminhando e pensando juntas, aí a Jaque tem cada vez mais buscado lançar o DGEG e tornar esse espaço um lugar institucionalizado, enfim, uma faculdade, esse lugar, né, de compartilhar saberes. Então, aqui a Maísa, que trabalha também na plataforma. Dentro do DGEG, do coletivo DGEG, tem essas 3 plataformas que eu falei para vocês, né, a Nicanda, muitos cursos, muitos materiais, assim, né, vocês vão ver, por exemplo, masculinidade negra, movimento negro, sistema prisional, tem muitos professores e professoras que são convidados, então, são pessoas negras que fazem aí tanto a coordenação, quanto trabalham, né, na docência, e quanto a temática também tem esse lugar. A Cucala, como eu falei para vocês, direcionada a professores e professoras. Cada curso desse emite certificado também, então, né, tem esse lugar também do certificado. A INTIE, como eu falei, né, cursos voltados ali para a cultura indígena. A plataforma IFAC já é uma plataforma que lida mais com as empresas e as instituições, né, como romper, por exemplo, com o racismo institucional, como promover aí a questão da diversidade, da representatividade, de um vocabulário e de uma reflexão dentro desses espaços institucionais. Então, e tem os cursos do mês, os cursos que são colocados, né? A Casa Preta é esse espaço físico que tem aqui em Florianópolis e que, por conta agora da pandemia, não está acontecendo ainda presencial. Mas a ideia é que isso aconteça logo, logo, né? E aí a gente tem, dentro do coletivo aqui, da plataforma, cursos que são específicos da Casa Preta, que aconteceriam de forma presencial, mas que agora estão acontecendo nessa dinâmica de web aula. Então, a gente se encontra, faz uma aula de 3 horas, discute um determinado tema, um determinado assunto, e depois a pessoa fica com 30 dias de acesso
na plataforma para ler e estudar, enfim, e ter aquele material. E aí pode, se tiver dúvida, entrar em contato, a gente fica ali acompanhando também por e-mail. Então, a gente tem cursos como de vários valores, pacotes também, dá para você fazer um pacote anual e ficar com acesso à plataforma, né? E aí toda essa parte, assim, é direto com a Maísa e com a Jaque, e aí é super acessível enfim, de falar com elas pelo Instagram. Então, é esse espaço de reflexão e fazer circular esses conhecimentos que a gente sabe que não estão sendo colocados devido à estrutura, né, do apagamento e do racismo. Então, é um lugar, assim, para além desse, pensando também de uma maneira muito afetiva, eu tenho aprendido demais, assim, a gente aprende muito, porque imagina que o que a gente está construindo aqui agora nesse evento, a gente constrói também quando a gente se encontra lá no DGEG, né? A gente cria esse espaço de fala, de escuta, de debate, a gente vai se repensando. Então, tem sido muito rico, assim, também, de estar mediando e estar dando aula no coletivo DGEG na Casa Preta. Que lindo. Obrigada. Obrigada. No chat, as pessoas estavam escrevendo que encontro lindo. Muitas pessoas dizendo se ver representados. Encontro gigante. Pessoas que estão apaixonadas. E eu também estou nesse pacote. Os encontros da jornada, eles têm sido enriquecedores demais, assim. Cada semana é um encontro mais gostoso do que o outro, pedagógicos e tanta coisa rica acontecendo. Eu vou falar com um pouco de exclusividade desse encontro de hoje, porque ele é um lugar que me deixa aconchegada, me deixa no dengo, assim, me deixa aconchegada. E eu quero agradecer a sua presença, a sua fala. Nós nos unimos, como a Vitória disse, num grupo de mulheres negras para se fortalecer, e tem atrizes e cantoras, assistente social e psicólogas e vários tipos de mulheres pretas, mestres de capoeira, que é essa ideia do aconchego mesmo, de poder se cuidar. E a gente fala que uma coisa que é muito importante nos pretos, principalmente nas mulheres pretas, é que quando uma fala, a outra faz questão de ouvir, né? e de poder aprender. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer vocês, que eu estou vendo o rostinho. Eu vou agradecer vocês, e aí eu vou passar para os meninos, e por último para a Ju, para encerrar. Obrigada pelos sotaques, pelos vários tipos de cabelo e de pele. Vocês me enriquecem todas as semanas. Muito obrigada, Tiago, João e Flávio. Com vocês. Como o Thiago e o João não abriram o microfone e eu sou mais ansioso dos três, então é maravilhoso, é indescritível, assim, a sensação de estar aqui e estar com vocês, assim, muito, muito agradecido a todos. Juliana é paixão, assim, ó, paixão pela sua postura, pela sua fala, é incrível, assim, a sua sensibilidade. Ouvir o modo com que você vai conduzindo a sua fala tão organizada, não existe inveja branca, né? Mas assim, é de ficar muito feliz, assim, de querer ter esse nível de capacidade de concentração, assim, sabe? Eu desejo isso, assim, pra gente, para nós todos, porque eu acho que quanto mais pessoas tivermos a condição de organizar as coisas como você tem e demonstra e articula a fala e o pensamento, mais a gente vai ter condições de lutar contra estas coisas perversas que muitas das vezes todos nós somos vítimas, né? Alguns, claro, mais vítimas que outros. Mas, muitíssimo, você enriqueceu muito o nosso encontro, muito grato, de verdade. Beijo para todos. Drica, você é maravilhosa, valeu. Ju, eu queria, enfim, te agradecer muito também, foi uma honra para a gente te ter aqui. Nossa, foi um presente para a gente te ter aqui hoje. Obrigado a todo mundo. Obrigado, muito, muito obrigado. Acho que é isso aí, né, Ju? Acho que está todo mundo bastante emocionado com a sua fala, a fala da Drica. Muito obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado, Drica. Obrigado. Obrigada, Juliana. Obrigada também, obrigada.
Só quero retribuir o carinho, o afeto, acolher, assim, recebo todo o dengue, o cheiro, o afeto, assim, agradeço. E queria dizer que o espaço de hoje muito me interessa se sair da imagem da Ju, que veio aqui, falou e partilhou tudo isso. O mais importante, esse material circular, esse conhecimento circular, né? Eu sempre brinco, assim, com o meu ascendente em leão, nesse momento ele fica... Mas o real mesmo é que só faz sentido se a gente puder, dentro do teatro, cada vez mais aprofundar essas dinâmicas sobre raça e racismo, né? E que massa que várias pessoas estão aqui e podem beber desse espaço e se alimentar desse espaço, assim, enfim, aprofundar isso, para a gente criar essas redes. As redes, elas são necessárias. Então, era isso, assim, para a gente construir isso juntos e juntas mesmo, né? Bora lá fazer música, né?